É você que define, irmão, tudo que é importante, se vai ser de fato prioritário ou secundário, se vai ser de fato indispensável ou acessório. E à medida que a gente define aquilo que a gente define, a gente vai definir também que tipo de vida a gente vai ter. Você define que tipo de vozes você dá acesso, que tipo de pessoas você ouve conselhos, que tipo de lugares você busca a instrução. Você que define os combustíveis da tua jornada, você que define para onde vai. E isso é liberdade. É interessante porque, historicamente, quando os escravos foram libertos do Brasil, nesse período vergonhoso da nossa história, em que pessoas eram compradas e vendidas, a história diz que muitos escravos pediram para voltar para os seus senhores, porque não sabiam como lidar com a liberdade. Saber lidar com a liberdade é algo importante, irmão, porque não é só sobre ser livre, é sobre se portar como alguém livre. Não, vou falar isso de novo, e alguém vai pegar isso aqui. Não é só sobre ser filho, é sobre se portar como filho. Não é só sobre ter uma promessa, é sobre se portar como alguém que carrega uma promessa de Deus. Irmão, vamos ser sinceros, não é uma promessa de alguém, é uma promessa de Deus. Você precisa caminhar como alguém que carrega uma promessa de Deus. Você já ouviu aquela expressão, aquela mulher parece que está com um rei na barriga? Por que essa expressão é usada? Embora haja um sentido negativo, mas a ideia é que alguém que sabe que carrega um príncipe se porta de uma forma diferente. A pergunta que a gente precisa fazer é: como deve se portar alguém que carrega a vida de Deus dentro de si? Como deve se portar alguém que carrega a promessa de Deus dentro de si? Como deve se portar alguém que carrega uma esperança viva dentro de si? A gente não tem desculpas, irmão, para dizer que a gente parou por causa da pressão. Todos os discípulos enfrentaram pressão. Alguns foram decapitados, alguns foram crucificados de cabeça para baixo, inclusive, porque não queriam ser crucificados como o seu mestre foi. O primeiro mártir foi apedrejado, a glória de Deus brilhava sobre a sua face. A igreja foi perseguida desde o princípio. Nero tentou criar uma indisposição social, tacou fogo em um bairro inteiro e colocou a culpa nos cristãos. Os cristãos foram empalados e foram envolvidos em cera para serem utilizados como luzes para iluminar as cidades à noite. Cristãos foram lançados em covas. Não, a gente não pode usar a pressão como desculpa. A pressão que a gente enfrenta hoje é infinitamente menor do que a pressão que muitos cristãos enfrentaram um dia e enfrentam até hoje na janela das 40, em lugares perseguidos. Então a gente precisa entender que se tem gente que consegue se manter fiel com mais pressão do que o que a gente tem enfrentado, o problema não é a pressão. Faz sentido?